E aí, pessoal, tudo beleza? Então, hoje a gente vai falar de mais um conceito importante na cinemática, que é posição e deslocamento. O que significa você localizar um objeto, né? Localizar uma partícula. É você determinar a sua posição a dado referencial, né? Então, a gente utiliza geralmente o referencial como um eixo X aqui no movimento unidimensional, e que a origem desse referencial é que o zero é a origem do próprio eixo X, né? Então, qualquer posição que você tome, a gente utiliza como uma referência essa origem aqui para a gente determinar a localização do objeto. Então, se eu tenho um objeto que está com uma posição inicial de 1 metro, né? Considerando que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, que é o sentido positivo e negativo da trajetória. Então esse 1 metro está a 1 metro da origem. Se ele tem S2 igual a 4 metros, eu estou dizendo que ele está a 4 metros da origem. À direita aqui, no sentido positivo da trajetória. Agora, se eu digo que ele tem uma posição de menos 2 metros, ele está no sentido negativo. Ou seja, da direita para a esquerda da origem, certo? Então, é muito importante essa parte inicial de você saber localizar um objeto para poder calcular os ΔS, que são os deslocamentos, e depois calcular as velocidades médias, que implica justamente desses cálculos de posição e deslocamento. Então, ao a gente falar de deslocamento, a gente vai estabelecer aqui algumas características dessa grandeza. O deslocamento ocorre quando você tem uma mudança de posição de S1 para S2. Né? Então você tem um deslocamento ΔS que vai ser S2 menos S1, ou seja, posição final menos inicial. Ele é uma grandeza, né, vetorial, logo possui módulo, direção e sentido. Quando o ΔS é positivo, isso quer dizer que a partícula se moveu no sentido positivo da trajetória, ou seja, da esquerda para a direita, como a gente já tinha convencionado. E se o deslocamento é negativo, isso quer dizer que a partícula se moveu no sentido negativo da trajetória. Então, um implica no outro, para o movimento retilíneo. Então, o modo do deslocamento representa a distância percorrida entre a posição final e inicial. Então, se eu tenho um ΔS de menos 3 metros, o módulo desse ΔS é 3. Isso quer dizer que ele teve uma distância da posição final e inicial de 3 metros. Se você considerar o módulo. O número real de metros percorrido é irrelevante. Se uma partícula parte da posição S1 igual a 50 metros, vai para uma outra posição, por exemplo, de 100 metros, depois volta para S1, que agora é S2, que é 50 metros, o ΔS é zero, porque ele estava em S1 e depois voltou para S1, então seria S2 menos S1, e como S2 é igual a S1, o ΔS é zero. Logo, a velocidade média dele também seria zero, né? Então, vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar essa parte que a gente viu. A gente tem a letra A, a letra B e a letra C. E a letra D também. Então, a gente vai calcular os deslocamentos para a gente fixar essa parte de deslocamento. Então, na letra A, a gente tem um ΔS de S2 menos S1. O S2 é a posição final que ele tem, de 6 metros. Menos S1, que é 2, dá 4 metros. Ou seja, 4 metros no sentido positivo da trajetória, né? Na letra B, mais uma vez, ΔS, S2 menos S1. S2 é 3, S1 é menos 1, então 3 menos menos 1, 4. Ou seja, ele também está indo no sentido positivo da trajetória, indo para a direita do eixo X. Letra C, também, ΔS, S2 menos S1. S2 menos 3, S1 menos 1, então menos 3 menos menos 1, menos 3 mais 1, menos 2. Ou seja, ele está indo agora contra o sentido positivo da trajetória, indo para a esquerda. Né? Observe que S2 está em uma posição mais distante da origem do que S1, confirmando realmente que ele está indo para a esquerda. E na letra D, também S2 menos S1, a posição final é menos 2,
a posição inicial é menos 3, então menos 2 menos 3 dá menos 2 mais 3, 1 metro. De fato, ele estava na posição inicial de menos 3, foi para menos 2, ou seja, ele avançou para a direita no sentido positivo da trajetória, tem um deslocamento positivo, né? Isso depois vai influenciar diretamente no cálculo da velocidade média. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês de posição e de deslocamento é isso. Esses são os principais conceitos e através deles é que vocês vão poder calcular as velocidades médias, certo? Bom, então a gente vai ficar por aqui e até a próxima, beleza? Valeu!